Boa noite, faz tempo que eu não gravo vídeo. Eu já tinha explicado no outro vídeo, não vou explicar aqui. E eu ia fazer a análise do jogo do Brasil, só que eu preferi começar a fazer um vídeo especial pra vocês. Vocês vão ver, acho que semana que vem eu já consigo postar, que eu tô editando, eu tô aprendendo a editar. E acho que eu vou tentar fazer isso sempre, um vídeo com edição por semana. Um vídeo por semana com edição. O resto são vídeos mais simples como esse, que eu coloco uma música de fundo, sei lá, corto as partes que tem que tem que ter uns cortes, né? Tipo, eu tô falando, aí eu penso o que eu vou falar, aí eu corto essa parte pra não ficar no vídeo eu 2 minutos aqui pensando no que falar. Vamos falar do jogo do Bahia versus Fluminense, quer dizer, Fluminense versus Bahia, né? O jogo da volta da Copa do Brasil, que foi ontem. E o Fluminense calou minha boca. Eu esperava uma vitória do Bahia. Uma vitória não, eu já pensava que o Fluminense ia ganhar o jogo, mas pensei, classificação é do Bahia. Porque eu achei que o Caio Alexandre ia pro jogo, tanto que eu falo no último vídeo que ele ia provavelmente jogar esse jogo, porque falaram na transmissão. Então eu confiei nos comentaristas e me ferrei. Vou falar as escalações. O Fluminense foi num 4-2-3-1 e o Bahia também. No gol, o Fluminense foi com o Fábio. Na zaga, Juan Freitas e Thiago Silva sendo o capitão. O Thiago, Guga e René nas laterais. Martinelli e Hércules comandando as volâncias no meio de campo. Nas alas, Canóbio e Serna. O meio atacante, o Nonato, e o centroavante, o Everaldo. Ex-Bahia. Agora, do Bahia, Ronaldo no gol, chegou recentemente, muito seguro esse goleiro, melhor que o antigo, eu esqueci o nome do antigo, que estava titular, mas o Ronaldo é bem melhor que o outro. Santiago Mingo, David Duarte, Luciano Juba e Gilberto nas laterais. Nicolas Azevedo e Jean Lucas na volância. E nas alas, Michel Araújo e Kaique, sendo o meio-campista armador Everton Ribeiro e o centroavante William José. E o capitão do Bahia era o Everton Ribeiro. O Bahia foi muito desfalcado para esse jogo. 5 jogadores muito cruciais do time não estavam relacionados. 4 por lesão e 1 que foi transferido. O Caio Alexandre, né, que eu falei, que tá lesionado ainda. O Eric Pulga, outro jogador lesionado. O Arias, também muito importante lá no meio de campo do Bahia, que é normalmente titular no lugar do Nicolas Azevedo, estava lesionado pro jogo de hoje. O Eric também, que nas alas joga de ala, se não me engano ele é um ala. E o Lúcio Rodrigues, que foi pra, acho que foi pro Catar, não lembro, mas ele foi pra esses países árabes. Aí por transferência o Bahia fez uma boa nota com ele. E o Bahia foi bem desfalcado pro jogo, só que não podia ter jogado do jeito que o jogo foi feio. Foi vergonhoso o jogo do Bahia ontem. Eu nem torço pro Bahia, mas assim, tava dando uma dor assim, só de ver os caras jogando, porque eles jogaram com medo. Vamos lá para as estatísticas. No primeiro tempo, o Fluminense teve 69% de posse de bola. Mano, você ficou 70% do jogo com a posse da bola. O Bahia só teve 30%. Você vê, o Fluminense deu no primeiro tempo 5 chutes no alvo contra 2 do Bahia. O Bahia só conseguiu dar 2 chutes. O Fábio nem suou a camisa ontem. Acho que o Fábio, quando chegou em casa, dormiu. Ele dormiu com a mesma roupa que ele usou no jogo. Nem precisou tomar um banho. Passes, o Fluminense deu 318 passes contra 148 do Bahia. São mais de 100 passes a mais o Fluminense deu ao Bahia. Então o Fluminense controlou muito o jogo no primeiro tempo, só que fez muito mais faltas que o Bahia. O Fluminense fez 9 faltas e o Bahia fez 6. Só que teve porque as faltas do Fluminense foram aquelas faltas mais de meio de campo, aquelas faltas que não dão muito perigo, então eles acabaram recebendo só um cartão. Acho que foi o René. René todo jogo recebe cartão, parece. Não sei. Não, foi o Martinelli, desculpa. Foi o Martinelli. Recebeu o cartão. O Martinelli também todo jogo recebe cartão. E o Bahia teve 2 jogadores amarelados. E Jean Lucas e Luciano Juba sumidos no jogo. Os dois que são a sensação do Bahia no ano. Que apareceram, né, no futebol brasileiro esse ano. Jogando absolutamente nada ontem.
E o Fluminense é aquilo, foi isso que eu falei no último vídeo do jogo da ida lá na Bahia, né, na Arena Fonte Nova. O Fluminense em mata-mata vira outro time. É outro esquema, é outra vontade, é outra determinação que o time tem quando joga mata-mata. O Fluminense agora chega na sua terceira semifinal no ano. Terceira semifinal. A primeira foi a do Carioca, que eles chegam na final, perdem pro Flamengo. A segunda agora, o Mundial, que teve, surpreendeu, né? A zebra, né, do Mundial. E agora na Copa do Brasil chega em outra semifinal, onde que hoje vai se decidir se ele pega ou o Vasco ou o Botafogo. Então, a vida do Fluminense não tá fácil, mas tem chance de ir pra final. E eu acho, agora que o Bahia foi eliminado, ou a final vai ser Cruzeiro e Fluminense, que eu acho que o Cruzeiro passa hoje. E hoje tem o jogo 7h30, que eu vou fazer análise amanhã. Eu vou postar vídeo da análise do Clássico Mineiro, que vai ter hoje no dia 11 de setembro. Mas continuando, o Fluminense, assim, Sul-Americano agora tá nas quartas, não tomou conhecimento do América de Cali, destruiu o time colombiano. E acho que ele vai chegar na final da Sul-Americana também. O Fluminense, que assim, o Renato Gaúcho não tá fazendo um bom trabalho no Brasileirão, mas que tá fazendo um ótimo trabalho em competições de mata-mata. E acho que esse é o objetivo da diretoria nesse ano. E aí vai pro segundo tempo. Acaba 0x0 o primeiro tempo. Não foi um jogo bonito, o primeiro tempo foi bem feio, até eu achei. Não bem feio, mas foi um jogo meio condensado. O Bahia não conseguia passar do meio de campo. O William José, um cone lá no meio da meia-lua da área. O Everton Ribeiro não achava o Michel Araújo e o Kaique. O Jean Lucas não aparecia para tirar a bola. O Luciano Juba não conseguia armar contra-ataque. O time do Bahia estava totalmente perdido no jogo. Tanto que tem 2 amarelados no primeiro tempo. Aí começa o segundo tempo. Aí toma a pressão do Fluminense. E do Fluminense, assim, Martinelli muito bem. René muito bem. Thiago Silva, um espetáculo. Thiago Silva deu mais chute no gol que o William José. Pra vocês terem ideia. Thiago Silva atacou melhor que o William José, que é centroavante. Thiago Silva com 40 anos. Pra mim tinha que ser seleção. Eu acho que ele tinha que ser convocado. Ele tem condição. E tá fazendo uma bela história nessa sua volta com o Fluminense. Sendo o capitão, um ótimo capitão, assim. Referência. Ele sim é um capitão. O Neymar não é um capitão. E eu gosto do Neymar. Mas o Neymar não é um capitão, por exemplo. Canóbio, regular ali, tinha seus momentos no jogo, teve sua chance, só que eu acho que ele... Eu não sei, ele precisa treinar muito o quesito de finalização, que ele erra muito gol, erra muito passe simples, mas é um bom jogador, corre muito. Nonato fez uma partida ok, nota 6. E o Serna, não foi um jogo bom do Serna, tanto que ele sai no segundo tempo e entra o Keno, se eu não me engano. E o Keno joga muito bem, ele entra acho que no finalzinho, faltam uns 20 minutos para acabar o jogo. E o Everaldo, que também foi muito bem no jogo, fez o pivô muito bem, chutou de fora da área, quase marcou gol. Foi um jogo bom do Fluminense, tanto que é só olhar o resultado. Aí acaba o segundo tempo com 55% de posse de bola pro Fluminense contra 45% do Bahia. Aí você fala, equilibrado mais ou menos. Não, porque essa posse de bola do Bahia foi crescendo lá nos últimos 5 minutos de jogo. O Bahia, a posse de bola dele, a maioria foi atrás do meio de campo, na defesa, quando ele estava tentando retardar o jogo. E os passes, o Fluminense deu 41 passes a mais que o Bahia no segundo tempo. E 5 chutes. O Fluminense deu 5 chutes contra 0 do Bahia. Eu acho que o pior lance do Bahia no jogo é o lance que é aquela tentativa de jogada ensaiada na falta, já no finalzinho do jogo. E aquilo mostra o que foi o jogo do Bahia. Um negócio horrível, que o Bahia toma um contra-ataque, quase toma gol em seguida. O Fluminense acaba fazendo 7 faltas. E aí tem um jogador que recebe amarelo, acho que é o René dessa vez. E o Bahia faz 10 faltas no segundo tempo. E tem 3 jogadores amarelados. Um deles sendo o Kaique, se eu não me engano. E o Bahia é muito ruim no jogo. Muito mal, muito mal. O
time tava perdido, parecia um mundo de barata tonta atacando. Foi isso, o Thiago Silva, belo gol de cabeça, assim, você vê a leitura que ele fez do gol dele na entrevista pós-jogo, maravilhosa. Acho que foi impecável, acho que não tem melhor análise que a própria dele que marcou o gol. Você vê ele se descolando do Jean Lucas e acaba tendo espaço livre na área e ele acaba virando, cabeceando, a bola quica e sem chance pro Ronaldo, nenhum goleiro. Pode ser o Neuer no gol, que nenhum goleiro pegava aquele cabeceio. E o pênalti também, que foi, assim, que é aquilo? Que braço é aquele do Gilberto, né? Eu acho que era o Gilberto, se eu não me engano. O braço tá aqui, velho. Não pode. Ainda mais na área, no contra-ataque do time adversário. Chutaram a bola, bateu aqui no bração dele, eu vi da transmissão. Claramente pênalti. O Canóbio foi na bola, bateu bem demais. E acabou 2-0 Fluminense, merecidíssimo. E agora vamos ver quem vai ser campeão da Copa do Brasil. Estamos chegando no final da temporada, hein, gente? Então é isso, boa noite e tchau.